Mas antes de qualquer coisa, nós vamos saber mais sobre essa religião tão antiga. E quem nos ajuda nessa é esse gaúcho do Rio Grande do Sul, convertido ao Islã na juventude, que é o Sheik Rodrigo Oliveira. Obrigado por ter vindo, Sheik. Agradeço o convite. Vamos desmistificar um monte de coisa hoje aí. Assalamu alaikum, que a paz esteja. Assalamu alaikum. Obrigado, querido. Ok. Então, na sua casa. Ok, obrigado. Obrigado, eu. Nós estamos falando em off lá, que eu tenho muitos amigos muçulmanos. Sim. E eu acho muito injusto que o justo pague pelo pecador. Sim. A sua família é de origem cristã. Eu tive que estudar para não falar bobagem aqui a seu respeito. Ou seja, você não era muçulmano, né, quando se converteu. Como foi que você virou sheik? Bom, eu fui família cristã, brasileira, tradicional, lá no Rio Grande do Sul. Né? Fui educado como todos os jovens foram educados. Né? E na década de 90, quando teve a Guerra do Golfo, essa primeira guerra, eu quis saber um pouco sobre esse mundo árabe, esses conflitos. Então daí eu procurei o Alcorão, traduzido em português, comprei a tradução, comecei a ler, me interessei e aí decidi me converter ao islamismo. Passou isso, eu tinha aqui uns 15 anos por aí, passou tempo, mas eu queria aprender o idioma árabe para entender a religião a fundo. Corri atrás até que fui para o Líbano em 2000, fiquei até 2002, e depois de 2005, por aí, eu fui para a Arábia Saudita, em Riad, na capital saudita, e onde lá eu consegui uma bolsa de estudo numa universidade, né, e onde eu fui o primeiro brasileiro a entrar naquela universidade. Né? De teologia? De ciências, educação islâmica em geral, que entra a teologia, e retornei do Brasil, de lá para o Brasil em 2011. Ainda fui o primeiro brasileiro convertido a se formar, tornar-se sheik. Então assim que eu tornei um sheik, eu estudei em uma universidade islâmica. Bom, eu ouvi dizer que existe uma diferença entre a religião e a cultura muçulmana. O que prega o islamismo? Sim, a religião como tem dogmas, tem a sua prática, a religião ela acredita em Deus, nos anjos, nos profetas, acredita na justiça divina, acredita no paraíso, no céu, no inferno, acredita que as pessoas são responsáveis pelas suas ações perante Deus. Agora, a cultura dos povos muçulmanos. O Islã não é uma cultura única, quero dizer que os muçulmanos eles estão desde a Malásia até a Mauritânia. Estão desde a Bósnia até a África do Sul, tem muçulmanos no Brasil. Claro que todo esse povo, suas culturas são muçulmanas, o povo é muçulmano, mas a cultura é diferente. Daí às vezes acontece, as pessoas acabam generalizando, que acontece numa região, acho que todo muçulmano se veste daquela forma, ou come daquele jeito, ou os problemas políticos sociais é igual para todos. Não, a religião é única, mas os problemas sociais, os fatos sociais são diferentes. As culturas são diferentes. E o seu trabalho aqui em São Paulo? Porque isso é uma coisa curiosa. Porque sei que você está na Mesquita do Pari, né? Na Mesquita do Pari, aqui no Brás. Tá. Chamada Liga da Juventude Islâmica. Interessante. Porque tem muitos jovens que se interessam. Sim, tem muitos jovens e também eu sou professor de ensino religioso na Escola Islâmica Brasileira. Temos uma escola islâmica brasileira aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste, aqui na Vila Carrão. Sim. Então eu passo parte do expediente pela manhã dando aula para os meninos e meninas, para as crianças. Ali, ó. Esse aqui é a Liga da Juventude Islâmica, né? A Mesquita do Pari, né? Então eu passo com os alunos e à tarde estou na mesquita onde recebo jovens, recebemos escolas, pesquisadores, pessoas interessadas e curiosas também. Olha, são 32 ou mais, estou com a lista aqui, 32 mil muçulmanos no Brasil. É muita gente, sheik. Porém os dados são mais de 1 milhão. Uau! Até que já são mais de 32 mil muçulmanos no Brasil. Claro, se é 1 milhão é mais de 32 mil. Mais de 1 milhão de muçulmanos no Brasil. Como é que é ser muçulmano aqui? Olha, vou falar então como que é a classificação dos muçulmanos no Brasil. Para falar como é que é ser muçulmano aqui. A maior parte dos muçulmanos são os imigrantes árabes, sírios, libaneses que chegaram no Brasil no começo do século passado. Ajudaram a construir São Paulo, o Brasil tudo. Depois veio uma leva de imigrantes, não serem os libaneses, os palestinos, os sírios, paquistaneses, indianos, africanos. E depois tem os brasileiros que se converteram. Agora, como que é ser muçulmano no Brasil? Para aquele que é de origem muçulmana, ele vem em um ambiente totalmente muçulmano e vê algumas complicações para se adaptar do Brasil. Mas
Quem come arroz e feijão no Brasil virou brasileiro, não tem como escapatória. Sabe o que é, Sheik? Que nós, brasileiros, recebemos qualquer cultura, qualquer religião, de braços abertos. Sim. Dá um passeio lá na 25 de março e vê como é que é. Todo mundo se abraça, está todo mundo irmanado nisso. Vamos supor, a Arábia Saudita, Líbano. No Líbano já tem uma mistura de religiões. Sim. Lá. Mas na Arábia, por exemplo, agem da mesma maneira, respeitando outras religiões, recebendo da mesma forma que nós aqui? Eu, quando fui para a Arábia Saudita, eu achava que era tudo radical, severo, assim, até eu estava preparado. É a imagem que você tem. É a imagem que eu tinha daqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei, cadê o pessoal que é radical aqui, polícia religiosa? Não encontrei, claro que a sociedade, por ser 100% muçulmanos lá, na Arábia Saudita, né? Na Arábia Saudita, existe um zelo maior para as pessoas que não são muçulmanas não infringir, talvez, algumas regras sociais não religiosas. Alguns valores sociais, culturais, não que sejam religiosos no país. Entendi. Mas lá vivem numa harmonia, pelo incrível que pareça. Inclusive tem brasileiros que estão trabalhando lá, não são muçulmanos e tem até blogs comentando como é que é viver lá. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou muçulmano e morei lá. Sim, mas é brasileiro, quer dizer, talvez seja mais forte do que tudo isso. Sim. Sheik, especialmente depois desses atentados lá em Paris, em Bruxelas e tal, os muçulmanos brasileiros, eu sei pelos meus amigos muçulmanos, que não são poucos, eles relatam uma coisa absolutamente doentia, né? Que o número de casos de intolerância, de preconceito com eles é uma coisa gigantesca. E eu sei que a fé muçulmana, como eles me explicaram, repudia esses conflitos. Perfeito. Então, até quando isso... Que é preciso que se mostre, eu acho que é preciso que se mostre, hoje, como eu falei em off contigo ali, que o Islã não é isso, esse bando de fundamentalistas que saem por aí matando todo mundo em nome de Alá. Gente, Alá é o nosso Deus também. Sim, isso é uma questão semântica. Perfeito. Não é? Até quando vai isso? Bom, nós temos que voltar um pouco atrás e vermos que esses conflitos, eles são geopolíticos, são interesses, sim, né? E em zonas de conflito, algumas potências elas procuram ser uma barbárie que não tem nem comentários para dar essa barbárie por aí. Está dentro de uma questão geopolítica, zonas de conflito, e as pessoas procuram movimentar a sociedade a favor ou contra através daquilo que as pessoas acreditam, que é a religião aí, né? Mas, por exemplo, o que cria mais esse sentimento de islamofobia, vamos dizer assim, é quando se generaliza. Acham que todos os muçulmanos concordam com essas atitudes. Mas olha só, na Bélgica... Pelo menos meus amigos muçulmanos não concordam em nada com isso. Nada, nem os muçulmanos concordam. Porque você vê, na Bélgica no ano passado, nesse ano, na Alemanha, na Bélgica, na França, atentados, comoveu o mundo. Mas, infelizmente, quando acontece na Turquia, no país muçulmano, no Iraque, na Síria, não comove o mundo. Então começa por aí. Se morrem pessoas, que é errado. No Ocidente, o mundo levanta. Mas se é no mundo muçulmano, nada acontece. Isso gera mais revolta ao povo. E nós, muçulmanos, estamos abertos, as mesquitas estão abertas para as pessoas conhecerem e saber que nós somos contra isso, porque essa violência, esse terrorismo, aliás, não pertence ao Islã e não pertence a religião nenhuma. Porque o profeta Maomé, era um homem de bem. Sim. Era um homem honrado, era um homem ligado a Deus. Ele jamais determinaria que você tem que matar em nome de Alá ou em nome dele, sei lá. Pelo contrário, pelo que eu aprendi no Alcorão, embora eu não fale árabe, os meus amigos que me deram iam lendo para mim todos os preceitos do Islã, que são lindos. Sim. Sabe, a pregação do amor, de tanta coisa boa, e de repente acontece isso. Ainda tem aquele débil mental lá dos Estados Unidos, candidato a presidente lá, o Trump. Esse sim é um xenófobo, está ligado à islamofobia de uma forma muito dura,
e que cresce nas pesquisas, eu não entendo isso. Isso fomenta mais a reação. Claro. Né? Isso fomenta mais a reação. E além disso, Rony, esses crimes que nós somos, esse terrorismo não é, às vezes, a parte da mídia tenta qualificar que esse terrorismo, essa violência, põe o nome islâmico. De tanto botar islâmico, o povo pensa, me vê vestido como sheik, olha lá o terrorista da Al-Qaeda, né? É lógico. Mas nós temos que, esses crimes têm que ser tratados como os crimes, porque a violência no campo de futebol existe. Claro. Mas ninguém vai culpar a equipe. Né? Ninguém vai culpar o time. Então nós temos que esclarecer para as pessoas que nós temos que combater a violência, independente a religião, o país e o clube que ele torce. Violência não tem que... É verdade. Agora, sheik, como é que... A gente está falando em repúdio, né? E repúdio, inclusive, do próprio muçulmano em relação a isso. Como é que surgiu? E o que pretende, na verdade, esse grupo terrorista do Estado Islâmico? Como surgiu em 2003, com a invasão norte-americana no Iraque, sem autorização da ONU. Invadiram o Iraque, destruíram o Iraque para tirar um ditador. Tiraram o ditador Saddam Hussein, mas botaram... Estupidez, aquilo que não tem tamanho. Atrás de armas químicas, depois confessaram que não tinha. Né? Destruíram o Iraque e um país sem governança, o caos, um caos total, tudo, daí ficou vulnerável ao grupo terroristas e daí surgiu. Ou seja, quem é o grande responsável por o surgimento desse Estado Islâmico são aqueles que destruíram o Iraque e a Síria e vão deixar destruindo até hoje, infelizmente. Eu queria te pedir agora, sheik, uma palavra, uma mensagem para quem está nos assistindo agora, para que a gente consiga dirimir essa maluquice, desse ódio, dessa islamofobia que não tem razão de ser na minha visão e essencialmente na sua. Então, queria que você se dirigisse a quem está nos assistindo agora e dissesse qualquer coisa, porque não é possível, tem que vir aqui um religioso para explicar que não é nada disso. Com toda certeza, se eu perguntar para ele onde é que está Meca, ele vai dizer, aqui dentro. Quer dizer, acorda, por favor, está na sua... Que nós, muçulmanos, somos tão vítimas quanto as vítimas que aconteceu ontem lá em Istambul. Porque pessoas que trabalham, têm uma religião, acabam recebendo uma culpa de pessoas que nós repudiamos seus atos. Porém, devemos ser conscientes e contamos ajuda com a mídia, essa oportunidade que foi dada pela comunidade muçulmana se expressarem e que nós repudiamos violência, seja contra muçulmanos, contra não muçulmanos, seja no Ocidente ou no Oriente, inclusive o Corão fala, não cometam agressão, porque Deus não ama os agressores. Está no Alcorão. Mas, mais do que isso, não há o porquê dizer mais nada nesse nosso papo aqui. Sheik Rodrigo Oliveira, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Rony, mas eu tenho que dar um Alcorão de presente para você. Ele está em português? Tá, com comentários ainda. Ai, que bom, porque o que eu tenho é em árabe. Eu não consigo ler em árabe, são os meus amigos. Isso aqui é comentado para você. Muito obrigado. Lê de trás para frente também? Tanto faz, mas começamos o Surata 19, fala da Virgem Maria. Aqui. Tem um capítulo da Virgem Maria. Até porque Yeshua era um profeta do Islã, que é o nosso Jesus de Nazaré. Perfeito. Obrigado, querido. Eu agradeço muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigadão. Minha. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ó, eu acho que é uma coincidência feliz entre o Oriente e o Ocidente. Porque no próximo bloco eu recebo outro gaúcho, só que é um chefe de cozinha, que é o Celso Frison, que ele prepara aqui uma costela linda para a gente comer rezando. E ainda tem um bate-papo com um bonitão que você ama, já está ali me esperando, o Bruno Garcia. Não acredita? Ele está assim. Já volto, espera aí.